mais uma vez para as palavras cruzadas e eu tenho a satisfação muito grande de estar com este bom amigo, o Cláudio Durão. Obrigado. É um prazer voltar a estar junto de si nesta, eu não diria recapitulação, mas mais do que isso seria uma análise a esta lição. Estamos a estudar sobre a Igreja, estamos exatamente na lição número 12, estamos, portanto, a uma lição do final deste trimestre. Passaremos depois a outro tema, mas disso se falará, sem dúvida, mais tarde. É um prazer muito grande, caro amigo. O prazer também é meu, porque aprendemos sempre muita coisa quando temos a oportunidade de estar com o pastor e nos dias que correm falar sobre a organização e a unidade da igreja são aspectos muito importantes, porque se as igrejas não forem bem organizadas, dificilmente encontraremos unidade no seio do povo de Deus. E o nosso Deus, sendo um Deus de ordem, há toda uma necessidade de nós podermos manejar a palavra, que é a Santa Bíblia, no sentido de encontrarmos diretrizes que nos posicionam no caminho certo para que a igreja esteja bem organizada e que, por intermédio desta organização, nós encontremos então a unidade tão almejada no seio da igreja. A organização da igreja será um fator então primordial para que haja também unidade na igreja. Quando a igreja não está organizada, e como acabou de dizer, de facto, a unidade da mesma, a unidade da igreja está posta em causa. E damos graças a Deus porque podemos, sem dúvida, refletir, estudar, pensar na necessidade de, como igreja, sermos fortes, fraternos e unidos. Exato. Esse é realmente o objetivo. E, pastor, se me permite, o verso áureo levou-nos a uma questão fundamental para os nossos dias. É verdade, ou seja, é verdade. No mundo secular, aquele que é maior deve ser servido. Mas nós vemos aqui um princípio invertido no reino de Deus. O maior serve o menor. E muitas vezes isso gera um certo desconforto no seio da igreja de Deus. Como é que é possível o maior servir o menor? E Jesus não se ficou meramente pelas palavras. Ele na prática demonstrou exatamente isso. O que é a importância do serviço. Ele lembro-me numa ocasião em que ele lavou os pés aos seus discípulos e ali estava a servir os discípulos. No final ele disse, bom, eu sou mestre e senhor e vós dizeis bem, porque realmente eu sou mestre e senhor. Ora, se eu sendo mestre e senhor vos lavei os pés, também assim vós deveis fazer uns aos outros. Cristo estava a falar aí da importância de servirmos os outros, não é? De sermos servos. E a liderança tem muito que ver com o serviço. Com o serviço, não é? É verdade. Há 3 pontos que eu gostaria de mencionar e que estão expostos exatamente aqui na lição, e que são fundamentais para compreendermos exatamente todo este assunto e todo este tema importante acerca da igreja, da sua organização, da sua autoridade. Começaremos por dizer, e até eu cito a frase que aqui está: a igreja é uma criação de Deus. E Deus colocou aqui para que fosse um meio de salvação. Portanto, apenas um veículo de salvação. A igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor da igreja. Exatamente. E aqueles que fazem parte deste corpo da igreja, que somos nós, os seus membros, eles não são meramente mais do que isso. Apenas veículos para o serviço, veículos para a salvação.
E o segundo ponto é exatamente este: a organização é importante na medida em que dá solidez à missão da igreja. Portanto, é a organização que vai fazer com que a igreja seja forte, seja sólida. Sim. Não é? Porque se a igreja não estiver organizada, digamos, ela vai ser frágil, ela vai cair, não é? E não vai haver unidade. Porquê? Porque quando não há organização, há o caos. Exato. Não é? E quando há o caos, ninguém sabe realmente o que é que faz. E é preciso que cada um de nós, como membros da igreja, saibamos perfeitamente qual é a nossa função, quais são as nossas responsabilidades, porque é que eu sou membro da igreja, o que é que Deus tem em mente para mim. E o terceiro aspecto, e eu peço desculpa ao Cláudio e também aos nossos ouvintes e aqueles que nos veem, por monopolizar aqui um pouquinho, mas achei que isto era importante. O terceiro aspecto é exatamente este. Fala da liderança da igreja e diz que os líderes da igreja também são importantes na medida em que devem promover o quê? A unidade. A unidade. Eles são os primeiros a promoverem essa unidade, e deve haver unidade entre eles, entre os líderes da igreja. E às vezes há mal entendidos, há incompreensões que eu penso que com um pouco de paciência e com um pouco de boa vontade poderão ser ultrapassadas, e é necessário que assim seja para que a igreja possa permanecer unida, não é? E eu penso que esse é o propósito pelo qual a igreja deve caminhar. Exatamente, porque, pastor, se nós primeiramente não compreendermos que a criação da igreja foi de inspiração divina e que por intermédio da igreja nós temos que ter um corpo de crenças e de doutrinas sólidas, fundamentadas na Santa Bíblia, dificilmente os membros ou líderes da igreja conseguirão promover a unidade. Porque Cristo, ao instituir a igreja, tinha em mente dois propósitos. Primeiro, a igreja precisa de ser alimentada. Alimentada por quem? Pelos líderes, por intermédio da palavra de Deus. E segundo, a igreja precisa de ser protegida. Protegida de quê? Contra as heresias. E quem protege são os líderes, segurando-se na palavra de Deus. Daí que é muito importante que os líderes estejam muito familiarizados com a palavra de Deus, não é? Mais do que ninguém na igreja, eles devem, como diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, manejar bem a palavra de Deus, não é? É verdade, porque se os líderes não tiverem familiarizados com a palavra, então qualquer doutrina, qualquer heresia pode ser introduzida na igreja. E não teremos como combater isso, porque não temos familiaridade com a Bíblia. Exatamente, exatamente. Faltar-nos a esse suporte. Mas é interessante que neste estudo nós encontramos algumas metáforas que eu acho fantásticas, como Cristo sendo a cabeça de um corpo. Ele é a cabeça, portanto, é Ele quem faz funcionar todo o corpo, e nós sabemos que é o nosso cérebro, afinal de contas, quem nos comanda, quem comanda o nosso corpo, não é? Cada gesto que nós fazemos, cada palavra que pronunciamos, tem que ver exatamente com os impulsos que são transmitidos pelo nosso cérebro, não é? E, portanto, Cristo é o fundamento da vontade da igreja, não é? E daí que Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça. Ele é a fonte da vida da igreja, da ação da igreja. Ele é o fundamento, é o originador da igreja. Porque foi ele quem instituiu a igreja. Por isso a igreja é chamada igreja cristã. Acima de tudo. É verdade. Não é? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E nós, é claro, sentir-nos-emos muito privilegiados quando pensamos que fazemos parte deste corpo,
Fazemos parte deste corpo cuja cabeça é Cristo, não é? Depois ele usa aqui outra metáfora e ele está a comparar a igreja a um relacionamento matrimonial, ou compara-se a si próprio como líder da igreja a um relacionamento material. Diz, olha, amai as vossas esposas, não é? Porque Cristo amou também a igreja. E ele está a fazer aqui com uma comparação interessante. Não sei se o Cláudio nos quer falar um pouquinho sobre isto também. Sim, porque na verdade o que Cristo nos quer transmitir é que tenhamos, por intermédio da palavra de Deus, que é a Santa Bíblia, uma experiência tão profunda com Cristo, ao ponto de amarmos tanto este Jesus, como nós amamos o nosso próprio corpo. Porque a esposa, como o pastor disse, que é a metáfora que o autor da lição também nos traz, é membro do nosso próprio corpo. Porque ao nos casarmos, deixamos de ser duas pessoas e nos tornamos numa só. Numa só. Ou seja, então, o centro da nossa adoração, o centro da nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Porque fora de Cristo, fora dele, não há salvação. E é isso que nós precisamos de compreender. Porque se o centro da nossa mensagem, o centro da nossa adoração não estiver focalizada na pessoa de Cristo, então alguma coisa está errada. É interessante que Jesus também fala aqui, num destes textos, de submissão. Exatamente. Quando ele diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, é interessante que Jesus aqui não está tão preocupado, eu penso assim, e segundo interpreto exatamente o texto, Jesus não está tão preocupado a falar sobre relacionamentos matrimoniais entre marido e mulher, mas ele está a usar uma metáfora para falar do nosso relacionamento com ele próprio. Exatamente. E a igreja, que é a mulher, representa aqui a mulher, deve ser submissa a Cristo, que é a cabeça, não é? É essa submissão, digamos assim, necessária, porque nós temos que compreender como a igreja necessitamos de Cristo. Ele é a cabeça. Sim. E não vamos a lado nenhum se Cristo não estiver no seio da igreja, se não for Cristo realmente agir na nossa vida como membros, como veículos, como instrumentos seus, não vale de nada. Se apenas formos pelas nossas forças, pelos nossos interesses, pela nossa própria sabedoria, iremos fracassar. É verdade. E nesta questão, neste assunto, realmente somos totalmente dependentes de Jesus. Aliás, como em tudo em nossa vida, nós somos dependentes de Jesus. Porque o que o autor nos quer transmitir, e o pastor disse bem, é que tenhamos uma experiência com Cristo. E essa experiência só a teremos se nós buscarmos na palavra de Deus. Por isso é que há aqui um parágrafo muito breve que diz o seguinte: portanto, líderes, levem a igreja a estudar e agir por meio do conhecimento, não por meios mecânicos de ação sem conhecimento transformador de Deus. Ou seja, este conhecimento transformador que Deus quer operar na minha e na vida daqueles que nos ouvem, é que falta muitas vezes à igreja. Muito bem, é verdade. E nós já estamos a entrar num assunto muito importante para a vida da igreja, que é a questão da liderança da igreja. O líder supremo é Jesus. E os líderes são membros da igreja, fazem parte deste corpo, estão ligados a Cristo. Sabe, também nos é dito que Jesus fala de dois modelos de liderança e chama a atenção para isso. A ideia da autoridade romana, em primeiro lugar, não é? Que ideia era esta? Neste modelo, a elite, não é? Era a hierarquia da igreja estaria acima de todos. E este é um perigo para a igreja. Quando realmente existe uma hierarquia despropositada na igreja.
Alguém poderá dizer-me até que esta hierarquia tem que existir, por isso existem os pastores, os anciãos, os diáconos, etc. Não é? Mas há um outro segundo modelo, não é? Que não vai, digamos, impedir que a hierarquia exista dentro da igreja. O que vai fazer é com que esta hierarquia compreenda perfeitamente qual seja o seu papel e a sua função dentro da igreja, que é o conceito, aquele conceito de autoridade que Jesus apresenta quando ele fala em duas palavras-chave, ou duas palavras-chave, que é o servo, que no grego é o diáconos, não é? E o escravo, que é o doulos, não é? Então, a liderança deve estar exatamente baseada também aqui, nestes dois conceitos, nestes dois princípios de serviço e de submissão. Não é? Nenhum líder da igreja poderá realmente ser um autêntico líder se ele não for um servidor. É verdade. Não é? E antes de comentar destes dois modelos que existem na igreja, eu gostaria de falar de 3 estilos de liderança que existem no mundo, que são a democracia, o liberalismo e a autocracia. Autocracia. Ou seja, esses 3 estilos, a democracia nós sabemos que o poder advém do povo. No liberalismo também, se bem com algumas particularidades, mas na autocracia o líder geralmente é ilegítimo. Mas o que há de comum nestes 3 estilos de liderança é a corrupção. Mas no modelo divino não existe corrupção. Não pode existir. Sim, sim. Não existe. E isso por quê? Porque o supremo líder é Cristo. É exatamente Portanto, isso. aí é que está, não é? Ele é o centro, ele é a cabeça. Não é? É a grande diferença que existe. E hoje, falando de líderes servos, a igreja precisa de resgatar esses líderes servos. Porque mesmo hoje na igreja há dificuldades em pessoas quererem servir. Sim, sim. Hoje as pessoas querem ser servidas. Mas não é este o modelo que Cristo nos apresenta. E às vezes querem até tomar uma atitude de uma certa liderança baseada numa imposição. Portanto, eu é que sei, eu é que posso e eu é que determino. E isto é contrário exatamente àquilo que Jesus ensina como deve ser a liderança na igreja. Não é? É verdade. Bom, nós temos que caminhar porque Sim. o nosso tempo também vai passando, Sim. não é? E nós temos um tempo para cumprir, como é óbvio. Uma parte aqui da nossa lição que nos fala da forma e da necessidade de preservarmos a unidade na igreja. É difícil. É difícil Sobretudo preservar nos dias nos em dias que que correm. vivemos. Sim, sim. É verdade. É muito difícil. Mas a necessidade que há em manter puros os princípios, os ensinos da igreja, mostrando que eles devem ser invioláveis e que são sagrados, porque não foram prescritos pela vontade do homem, mas foram-nos trazidos pela vontade de Deus e do próprio Cristo. Portanto, unificar a igreja, compreender a verdade acerca de Cristo e Cristo como exemplo em tudo. São estas, digamos assim, as características necessárias para preservarmos esta unidade. Eu vou repetir: manter puros os ensinos, trabalhar para sermos uma peça de unificação na igreja e compreender a verdade acerca de Cristo, mas também ter Jesus como nosso exemplo em tudo. Amém. Não é? E diz que, reforçando o que o pastor acabou de dizer, o conhecimento adquirido, porque até aqui nós vemos que os líderes têm que se nutrir e nutrir na palavra de Deus.
o conhecimento adquirido até aqui deve se tornar numa força para mudar o nosso caráter. E é isso o que o conhecimento bíblico nos faz. Ou seja, a nossa doutrina deve realizar em nossa vida, em nossa igreja, uma mudança no nosso caráter. Porque assim, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para transformar a nossa vida. Perfeitamente. E é isso que muitas vezes eu e se calhar os irmãos que me ouvem não conseguem compreender. Acham que a Bíblia nos foi dada para aumentar o conhecimento. Não, não é isso. É para transformar o nosso caráter. E diz aqui que nós, pastor, precisamos de transformar os nossos encontros na igreja em agradáveis momentos de estudo, para que tornemos a ter gosto pela busca mais aprofundada de conhecimento, pois isso requer esforço. Sem dúvida, isso é fundamental. Nós precisamos voltar às origens, pastor. Precisamos de voltar para a Bíblia. Porque nós, durante muitos anos, o povo adventista foi tido como o povo da Bíblia. Mas hoje nós estamos a ser conhecidos como o povo da música. Mas nós sabemos que o que vai reavivar a igreja não é a música, é a palavra de Deus. Nós seremos reavivados por aquilo que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Que a música tenha o seu papel, que é tão importante no seio da igreja. Isso é verdade. É um meio de louvor a Deus, é um meio de conduzir almas também a Cristo, mas que nada possa estar acima daquilo que é a palavra de Deus e que são os ensinos de Cristo. É interessante, Paulo escreveu ao jovem Timóteo e procurou ajudá-lo, porque Timóteo era um novo líder, e era um líder muito jovem. Mas Paulo lançou perante ele um grande desafio. Ele disse: olha, Timóteo, tu precisas de estar tão familiarizado com a palavra de Deus que tenhas autoridade para convencer, para repreender e para exortar. E essa autoridade para convencer, repreender e exortar, ela vem de Cristo, não é? E Paulo dizia mais, que ele devia fazer isso sim, convencer, repreender e exortar, mas com longanimidade e com muita paciência. Amém. E eu gosto muito destas duas palavras, que são diferentes e que têm significados diferentes. A longanimidade, em primeiro lugar. Aquela característica que torna a pessoa uma pessoa que é capaz de ter uma abundante, mas grande paciência. Sabe esperar, não é? Sabe esperar até que algo possa se refazer. E depois a paciência, que é uma das virtudes que infelizmente cada vez vai faltando mais na vida das pessoas e na nossa vida também. Temos que o reconhecer, não é? E temos que pedir a Deus que nos ajude de facto a ser pacientes. Uma palavra aqui, e convém lembrar que estamos num programa que tem como nome palavras cruzadas, não é? Esta palavra agora cruza-se aqui, e não é uma palavra muito apetecível, né? Disciplina. E porquê? Porque nem todos gostam de ser disciplinados. Disciplina, por vezes, fere, magoa, mas é necessária. Né? E agora a grande pergunta é esta: como lidar com a disciplina na igreja? O que eu consegui perceber, a ideia do autor é que, ao disciplinarmos um membro da nossa igreja, que antes de tudo nós temos que falar com esta pessoa, o que muitas vezes não acontece. A pessoa percebe-se que o seu caso foi tratado pelo conselho de igreja já depois de conhecer a sanção, e
por outra, muitas vezes nós não temos em mente que ao disciplinarmos tem que ser uma disciplina redentiva, ou seja, no sentido de trazer de volta o nosso irmão. Certo. Muitas vezes nós queremos encontrar no irmão a satisfação dos nossos anseios, ou seja, eu tenho um problema com o irmão e eu Vou penso, aproveitar esta oportunidade exatamente, está a ver? Isso pode acontecer. Agora, eu acho assim, caro amigo, que em primeiro lugar temos de falar com Deus, e muito. Depois sim, falamos com o nosso irmão, Exato. falamos com a pessoa em questão. Isso é muito importante. É verdade. E depois é bom sermos coerentes connosco próprios, não é? E termos uma posição de neutralidade, seja em que situação for. Que nem sempre acontece. Nem sempre acontece. E, sobretudo, ter aquilo que acabamos de falar há pouco, que é estarmos arraigados nas Escrituras, percebermos bem o que é que diz a palavra do Senhor, qual é a vontade de Deus, para que realmente não possamos agir de uma forma arbitrária, chamando a nós próprios as nossas ideias, os nossos conceitos acerca daquilo que deve ou não deve ser a disciplina. A disciplina deve ser baseada em princípios. Exatamente. E os princípios estão escritos, estão lá. Também quando falamos em disciplina redentora, é verdade, e o Cláudio tocou num ponto que, quanto a mim, é muito importante. Se não houver disciplina redentora, então a disciplina não vai servir para nada, mas vai servir apenas para magoar, vai servir apenas para afastar, vai servir apenas para desligar, e não é esse o objetivo de Cristo. Por isso, a disciplina redentora deve ser aplicada sim, mas como disse muito bem, com um sentimento de tristeza, não é? Porque se alguém está a ser disciplinado, eu devo sentir tristeza por isso, e a minha tristeza deve ser sincera, mas ao mesmo tempo eu devo perguntar-me a mim próprio, diante de Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa, para que ela um dia possa regressar e para que ela também se possa reerguer. É isto que nós vemos em Jesus. E se tivéssemos tempo, iríamos apresentar aqui alguns episódios ocorridos com Jesus, em que nós vemos quais foram os padrões que Jesus aplicou nos momentos em que ele foi chamado a falar sobre disciplina. É verdade. Isto é muito importante. Disciplina redentiva não é fechar os olhos, não é fazer de conta que não se viu. Não é isso. Não é isso. Não. Mas a disciplina redentiva é realmente usar essa disciplina de uma forma com equidade que é necessária, mas sobretudo pensar que há um valor que está acima de tudo, que é a graça, a misericórdia e o perdão que Cristo oferece a todos. É verdade. E eu queria só ler dois pontos aqui. A disciplina da igreja diz assim: mas do ponto de vista bíblico, a disciplina da igreja centra-se em duas áreas importantes: preservar a pureza da doutrina e preservar a pureza da vida e da prática da igreja. Amém. Amém. E no outro parágrafo diz assim: na verdade, uma das marcas distintivas da igreja é a sua santidade, ou seja, a separação do mundo. Encontramos certamente muitos exemplos na Bíblia de situações difíceis que exigiam que a igreja agisse de forma decisiva contra comportamentos imorais. Amém. Então, a igreja não pode fechar os olhos diante de uma situação que é do domínio de todos, que causa opróbrio para a própria igreja, e ficarmos de braços cruzados. Não é isso que a Bíblia nos aconselha. Porém, e sempre que possível, a disciplina deve ser de caráter redentor. É o que o pastor já disse bem. Exatamente.
e termos sempre noção das nossas próprias faltas. E isso é também. muito importante. Para fecharmos, porque o nosso tempo são 2 minutos e já estamos a terminar, não é? Só falando na última parte da lição que fala organizados para a missão, eu gostaria de destacar 3 pontos. Sim. A Igreja deve fazer tudo por tudo para se organizarem para a grande missão que tem à sua frente, que é fazer discípulos, pregar o Evangelho, batizar pessoas, ensiná-las a observar o que Jesus disse. Essa é a grande missão da Igreja. E a Igreja deve estar organizada tendo como objetivo essa visão, que é a visão de Cristo. A Igreja não pode fugir destes parâmetros. Se o fizer, não está no rumo certo. É verdade. E só para deixar aqui também o comentário final, é que uma coisa é certa, a missão da Igreja nunca mudou. Amém. Passaram várias épocas, vários séculos, mas a missão da Igreja mantém-se a mesma. Ou seja, a missão da Igreja é a missão pessoal de Jesus Cristo, quando ainda estava a trabalhar sozinho neste mundo, fazendo suas primeiras atividades, por exemplo, o jejum no deserto, a visita a João Batista, o seu batismo, etc. Agora, que missão era essa? É o que o pastor disse bem: salvar as pessoas, se possível o mundo inteiro, para a vida eterna no reino de Deus. E a missão sempre é o objeto principal, a finalidade última, a razão da existência da nossa organização. Amém. Isso mesmo. Palavras cruzadas voltarão na próxima semana. A todos, o nosso muito obrigado pela vossa atenção. Então, até breve. Cláudio, foi um prazer estar consigo. Obrigado, pastor. Esta tarde. Muito obrigado. Obrigado. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais.